Fala estrategistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar sobre 3 ações para gerar renda semanal em dólar em abril, fazendo venda de put lá no mercado americano. Então a gente fez um vídeo aí passado falando de 3 ações para o mercado brasileiro. Agora eu quero falar do mercado americano, são ações que a gente está de olho, que a gente tem trabalhado lá no nosso canal de recomendações de opções no mercado americano. E lembrando que a gente sempre segue a seguinte tese, né? Quando a gente faz uma venda de put, o meu risco é ter que eventualmente comprar uma ação. Na verdade são 2 riscos que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas o risco é ter que comprar uma ação. Então sempre a gente faz análise da companhia olhando para 3 aspectos: performance da empresa, expectativas, obviamente, de crescimento, se a empresa é eficiente, a gente olha para a questão de risco, né? Qual que é o nível de alavancagem, liquidez, como é que está a estrutura do balanço, se está saudável, se não está, quais são os fatores de risco que podem impactar a companhia, e terceiro, preço. Então a gente olha para empresas de valor, empresas que têm potencial de continuar crescendo principalmente, tá? Só que estejam sendo negociadas com desconto. Aí um case emblemático foi no ano passado, eu fiz um vídeo chamado Fora do Radar, algumas pessoas assistiram, outras não, que a gente falou da TSM, inclusive TSM, para quem seguiu lá as orientações, pegou mais de 60%, né? E foi um vídeo gratuito aí que a gente fez, e depois eu recebi muitas mensagens aí, algumas pessoas agradecendo ali o case da TSM, e a gente acaba olhando sempre nesses aspectos que vamos mostrar aqui no vídeo, né? Então a gente olha numa perspectiva de médio e de longo prazo, pensando no crescimento do patrimônio, porque não podemos abandonar a questão de que o maior poder de crescimento do capital está nos juros compostos, mas usamos o curto prazo para proteger a carteira e aumentar a potencialidade de médio e longo prazo, que é o que vai fazer o nosso patrimônio crescer sem ficar se expondo a riscos desnecessários. Então vamos lá, vamos falar dessas 3 empresas. Já deixa o seu joinha aí no vídeo, se não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, já se inscreve e vamos nessa. Bom, então estamos de olho aqui em 3 empresas, foi ali também, uma dessas 3 empresas entraram no nosso último relatório com as 5 ações com potencial de ganhos exponenciais, e uma delas está aqui, é a Cisco. Então a Cisco System, uma empresa de tecnologia, eu gosto bastante, é uma empresa que tem uma volatilidade menor, contudo uma estrutura de risco bem contida, bem interessante, e que está negociando uma região de desconto. É outro ativo que, na época que a gente tinha os ativos de IA, inteligência artificial, subindo pra caramba, a gente tinha, por exemplo, a maior fornecedora de chips, que era a TSM, não estava acompanhando, por isso que a gente fez o vídeo chamado de Fora do Radar. E aí, obviamente, depois ela saiu de seus $90, foi para os bateu $150, depois voltou um pouquinho, tá na casa ali dos 140, e utilizando as estratégias de renda, a gente reduziu o nosso custo de aquisição de 90 para 85, que é o que a gente chama de cost base nos Estados Unidos, o custo de aquisição da companhia, e isso potencializou com certeza a rentabilidade. Agora a Cisco é um ativo interessante, por quê? Porque ele tem uma expectativa de crescimento de médio e de longo prazo, então é uma empresa que eu gosto principalmente para manter na minha carteira. Eu acabo fazendo algumas outras estratégias para contornar essa questão aí da baixa volatilidade. Mas vamos lá, a gente tem aqui algumas estimativas para a ação, então a gente olha em diversas plataformas quais são as estimativas da companhia, e a gente tem para o final de 2024 uma estimativa de lucro por ação de 3,69 por ação, $3,69. O PL, né, o preço lucro de negociação do ativo médio, quando a gente pega no médio e longo prazo, gira na casa dos 15, 18. E aqui a gente pega um comparativo do setor, um comparativo da companhia, qual o valor que ela negocia no médio e no longo prazo, e aí a gente vê que entende que essa empresa está negociando com PL abaixo do que ela negocia nesse médio e longo prazo, sugerindo preço justo com base no PL na casa dos $56, 56,01, o que dá um prêmio de risco ali pra gente, um upside de 13,04%. Lembrando que aqui, para eu falar prêmio de risco, de fato eu teria que desconsiderar desses 13,04 a taxa de juros nos Estados Unidos,
a taxa de juros de longo prazo. Aqui, para simplificar, eu deixei sem esse desconto ali da taxa de juros, que vai estar girando ali na casa dos 4,80, né? Isso daí se a gente pegar os treasuries ali de mais longo prazo, mais 13,04 de upside para ação. Você pode falar, pô, não é um upside tão interessante, mas essa é uma empresa que tem uma volatilidade menor. Então ela fica muito tempo parada de lado, ela anda devagar, isso facilita muito as estratégias com opções de geração de renda, porque você não tem forte corrida do preço para cima ou para baixo. Muitas pessoas acabam se complicando com esse tipo de estratégia porque olha ali só para a volatilidade implícita do ativo, vê que ele gera uma renda ali absurda e aí o que acontece? O ativo corre muito para cima para baixo, fica muito difícil de conduzir estratégia, diminuir o custo de aquisição. Então, na Cisco, essas empresas que têm uma movimentação mais branda, é mais interessante de fazer isso. A gente tem feito bastante ali na Cisco, lá no nosso canal de recomendações, porque é uma empresa super tranquila. Como vocês podem ver, mesmo que tenha volatilidade implícita baixa, na casa de 17,1%, é um ativo que tem gerado ali para as opções no dinheiro a casa de 1,19% por semana. Pô, uma baita de uma taxa. Então, é bem interessante executar essa estratégia com esse ativo. E por que eu acabo optando por essas opções no dinheiro? Porque ele está num preço em que eu efetivamente compraria a ação, manteria na minha carteira. Se eu quisesse comprar com um pouco mais de desconto, jogaria o strike um pouco mais para baixo, até mesmo vencimentos mais longos, né? Então, se você pega ali o Warren Buffett, ele executou essa estratégia de venda de put com vencimentos mais longos na Coca-Cola durante muitos anos, porque era um preço que efetivamente ele compraria a ação ali e já antecipava esse caixa, essa renda recebida ali do ativo. Bom, agora vamos lá. Próximo ativo aqui é a Disney. Então a Disney tem, na verdade, um caso aqui bem interessante, né? Porque depois do Corona Crash ali, o que aconteceu? A receita dela despencou. Ela vinha ali numa crescente de lucro líquido, empresa excepcional, super estável, estrutura ali maravilhosa em termos de performance, eficiência da companhia, baixo risco, só que veio o Corona Crash que derrubou o resultado da companhia. Ela não chegou a nem ter prejuízo, mas caiu bastante, né? E aí, quando a gente pega as estimativas, tanto as estimativas da empresa de lucro por ação, as estimativas que a gente tem em diversas plataformas, eles apontam aqui para uma estimativa de lucro por ação de 4,65 por ação, que é interessante porque a gente tem um lucro por ação que quase dobra com relação ao que foi o ano de 2023, mas ainda assim não chega perto do que era o ano de 2019, uma recuperação ali da ação. Então acho que é um case aqui bem interessante, o ativo que eu estou de olho. E ele tem um PL de negociação do ativo, se a gente vai pegar o setor ali de entretenimento, o PL médio também negociado da ação fica na casa de 53,9, então ela negocia 53,9 vezes o seu lucro por ação no médio e longo prazo, o que me daria um preço justo aqui com base no PL de $250,64, ela está na casa de $120 agora. Pô, isso aqui daria para o final de 2023 um upside de 107,8%. É coisa pra caramba. Pode até ser que essa estimativa, pô, o pessoal está superestimando, a companhia está superestimando o lucro por ação, pode até ser que isso não se concretize, mas ainda assim, se vier que seja 50% abaixo do que a estimativa, a gente tem ainda um upside ali muito interessante para a companhia. Então, é um ativo que a gente está de olho também. Vamos trabalhar ali em breve no nosso canal de recomendações as ações da Disney. O grande ponto é que é uma ação mais cara, né? Como eu falei aqui, $129. Então, se a gente for ver aqui, ó, $129, está pagando $183 por semana, dá 1,53 por semana, só que ele vai exigir aqui de margem para executar essa operação $2.401. Então, tem que ter um volume financeiro um pouquinho maior, mas é uma empresa que eu gosto bastante e estamos de olho. A outra empresa que é a Coca-Cola, famosa Coca-Cola ali do Warren Buffett, né, que manteve na carteira ali por muito tempo. E é uma empresa interessante também porque ela tem essa estimativa. E muitas pessoas falam, né? A empresa é gigante demais, não consegue continuar crescendo o lucro líquido. Tá aí diversas empresas para refutar isso daí, né? Principalmente no mercado americano, McDonald's, Coca-Cola, a Microsoft, a Apple. Se a gente pega agora, pô, a Amazon, a própria Nvidia, que tá gigantesca e ela dobra o lucro dela, então a TSM, que
não é uma empresa norte-americana, ela está em Taiwan, mas também, há 10 anos crescendo 30% ao ano no seu lucro líquido. Ela fornece mais de 50% dos microchips ali para o mundo inteiro. Então, a gente tem empresas excepcionais lá fora. Bom, para a Coca-Cola, o que a gente tem de estimativa para 2024? 2,82 por ação, uma estimativa legal. O PL de negociação do ativo 24,7 vezes, então ela costuma negociar no médio e longo prazo 24,7 vezes seu lucro por ação, que me daria um preço justo ali na casa dos 69,65. Mais uma vez, lembrando, a gente está pegando só a estimativa de valuation por múltiplo aqui de PL, tá? Mas tem várias outras formas, tem enterprise value, você tem fluxo de caixa descontado por saída de EBITDA, por saída de receita, você tem vários modelos aqui, a gente usa um modelo clássico que é a relação PL, que a gente consegue também puxar diversas estimativas e ver as estimativas também de lucro por ação ali da empresa. Mas a gente tem aqui um preço justo de 69,65%, isso daria um upside de 14,85% ou um prêmio de risco ali para ação de 14,85%. Pode não parecer muito para a Coca-Cola, mas para o mercado americano é um crescimento ali excepcional. E não só isso, esse é um ativo também que tem uma volatilidade bem menor. Olha aqui a volatilidade implícita do ativo, 13%. Então, ativo que fica de lado ali durante muito tempo, vai subindo devagar, caindo devagar. Fica muito fácil de conduzir as estratégias de renda com opções nesse tipo de ativo. Porque, como eu falei, não dispara para cima, não dispara para baixo. Ainda assim, a gente teria ali uma renda semanal no ativo gerada de 1,2 ao mês, fora a expectativa de crescimento da companhia. Então, se a gente pega aqui isso aqui a juros simples em um ano, seria mais 14,4%, fora esse potencial de upside. E, obviamente, depois que você faz a aquisição da companhia, você consegue trabalhar com as estratégias de lançamento coberto também de forma muito mais tranquila, o ativo vai devagar, você consegue conduzir estratégia, então fica muito interessante. Eu gosto bastante de trabalhar com esses ativos. Então, como eu falei anteriormente, muita gente olha para volatilidade implícita, tá com a volatilidade implícita de 200%. Você recebe uma pancada de renda ali no primeiro momento, só que o ativo dispara para cima, dispara para baixo, e normalmente quando tem a volatilidade implícita alta demais, é provavelmente um ativo que está também completamente enrolado, tem um balanço horrível ali, e você acaba ficando com uma carteira de ações porcaria, ganhando no curto prazo e depois se ferrando no médio e no longo prazo, que vai impactar o seu dinheiro. Então aqui tem duas ações, colocamos a Cisco e a Coca-Cola, que tem a volatilidade implícita baixa, que pode parecer no primeiro momento que você não vai receber tanta taxa, tanta renda, mas você consegue conduzir muito bem ali as ações. Então esses são três ativos que eu particularmente gosto bastante. Deixa aqui nos comentários se tem mais algum ativo que você olha, que você está de olho, que você gostaria que analisássemos aqui. E no mais, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e se quiser conhecer o nosso canal de recomendações de opções nos Estados Unidos, vou deixar o link aqui embaixo, só clicar lá. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.